Jornal Regional, Apoio Cultural PlanMove, Plano Médico Hospitalar dos Hospitais Unidos de Viçosa e Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, eu sou a Rose, enfermeira e coordenadora do Espaço Mais Saúde do PlanMove. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais do nosso espaço. Nós temos no espaço várias especialidades. Uma delas é o médico de saúde de família, o responsável por acompanhar pacientes de todas as idades e gêneros, do início ao fim da vida. Na prática, a definição abrange crianças, jovens, adultos, idosos e até puérperas que procuram o sistema de saúde com qualquer queixa. A atenção primária são os serviços que atendem toda a população, então não é preciso ter uma doença específica. Em qualquer situação clínica, a pessoa pode nos procurar. A medicina de família e comunidade é como se fosse a porta de entrada para o sistema de saúde. Além dos médicos de família e comunidade, nós contamos também com outras especialidades que atendem no espaço. Fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, educador físico. E aí nós temos a psicóloga infantil e adulta, a nutricionista clínica e esportiva. Venha conhecer o espaço, agende sua consulta. Boa noite, está começando o Jornal Regional. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta terça-feira, dia 4 de novembro. Banda Lamparina, revelação nacional do MPB, realiza show em Viçosa. Isa Viçosa fala sobre a crise hídrica que atinge a cidade. Brasil celebra os 53 anos do sistema Plantio Direto. Essas e outras informações você confere agora no Jornal Regional. Com Fernando Sabino lotado, a banda revelação do MPB, a banda Lamparina, realizou um show dançante e cheio de energia. Confira mais detalhes desse espetáculo. Com mais de 7 anos de estrada, 3 álbuns lançados e shows dos grandes festivais pelo Brasil afora, a banda belo-horizontina Lamparina fez sua estreia na cidade de Viçosa. Neste último domingo, dia 2 de novembro, o grupo trouxe sua mistura única de pop, maracatu, funk e outros ritmos brasileiros ao auditório do Fernando Sabino, que ficou lotado para assistir ao que o vocalista Cotô Delamarque e o guitarrista Stênio Galgani definem como uma combinação especial de referência de todos os membros da banda. Tem o que todo mundo gosta, né? Tem as coisas que todo mundo gosta, mas eu acho que assim, conseguir fazer uma conexão entre uma referência em comum e que ela simbolize algo que represente nosso som, eu acho que não tem como não. Inclusive que é difícil de definir qual que é o nosso som, porque é tanta referência que já se torna outra coisa. E aí acaba que entra no universo da MPB. A banda está atualmente na turnê em Minas, no qual já percorreu as cidades de Ipatinga e Juiz de Fora no mês de outubro. E tem como objetivo, junto com ingressos a preços acessíveis, alcançar cidades que estão normalmente fora do grande eixo de shows pelo estado. A gente tinha dificuldades de ir assim, em algumas cidades por algumas condições de logística, de tudo, assim, e a ideia do projeto foi justamente levar para algumas cidades que a gente acreditava que eram mais difíceis, tipo aqui, tipo Uberaba, né? Que são cidades que normalmente a gente vai para Uberlândia, a gente vai para cidades que são maiores da região e não consegue ir em outras. Então
A turnê é viabilizada com o patrocínio da Claro por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e fez buscar a banda a conhecer os interiores do estado. É muito bom a gente chegar nos lugares e descobrir fãs que a gente nem imaginava que a gente tinha. Às vezes a gente vai para os interiores e a gente pensa assim, nossa, será que vai ter 20 pessoas no show? Aí chega lá tem 300. E aí a gente tem aquela sensação de tipo assim, porra, finalmente a gente está acessando... Igual os meninos estavam falando sobre o interior, eu acho que a riqueza de Minas está muito mais nos interiores do que no próprio Belo Horizonte. Assim. Cantando seus sucessos como Não Me Entrego para os Caretas, Pochete e Pequim, a banda conseguiu se conectar com o público viçosense, fazendo todos dançarem, se juntarem para perto do palco e se apaixonarem pelo espetáculo. A parte da roda. Nunca tinha participado e eu participei e foi muito bom, foi muito tranquilo. As pessoas foram super de boas e eles também super incentivaram a gente a participar. Eu amei o show, foi maravilhoso, só achei um pouco curto, poderia ser um pouco mais longo, tocar um pouco mais das músicas, que são vários álbuns que eu amo, que eu escuto todos. A gente tá noivo, né? E eu conheci a banda por ela, e ela me mostrou algumas músicas e eu vim com uma expectativa tipo assim, de que o show ia ser legal, mas na verdade me surpreendeu muito mais do que eu achei que seria bom. Eu conheci o Lamparina, se eu não me engano, foi num festival em BH, e eu adorei a banda. A Denise, que tá ali sentadinha, foi que me convidou porque eu não tinha visto. Eu falei, nossa, eu quero muito ir. E o show é incrível. Nossa, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Qual foi a parte favorita de vocês do show? Quando tocou Feitiço, que é a nossa música favorita da banda. Sim, foi mágico, assim. E eu gosto muito a parte do final também, porque eu sou apaixonada com Pochete. Então dancei assim, de suar. A gente ficou cantando a música a semana inteira, as músicas da banda, em expectativa do show. Para quem não conseguiu ir nesse show, a banda ainda vai passar pela cidade de Montes Claros, no dia 14 de novembro, e na cidade de Uberaba, no dia 15. Para mais informações, é só acessar o Instagram da banda, @LamparinaOficial. Eu largo tudo por você. O Instituto Socioambiental de Viçosa, conhecido como ISA Viçosa, é uma organização sem fins lucrativos que trata da conservação e regeneração do meio ambiente. Todos os anos, Viçosa passa por um período de secas durante as estações mais frias. Mas o ano de 2025 se mostrou particularmente preocupante para as bacias da microrregião. Esse ano, novamente, depois de 10 anos dessa seca de 2015, a gente viu esse cenário muito preocupante de muitos córregos secarem, muitas nascentes secarem. Com isso, reduz a vazão dos córregos que alimentam a lagoa da UFV. Então, esse ano, de fato, muito preocupante esse cenário de escassez, até em função das mudanças climáticas. Devido a esse cenário de escassez hídrica e de nascentes secando, a Prefeitura de Viçosa decretou alerta hídrico na última semana, para conscientizar a população acerca da necessidade de evitar desperdícios de água. Para além de conservar a água até que os reservatórios voltem a se encher, especialistas afirmam que, com a aproximação das temporadas de chuva, é importante começar também a implementar medidas para evitar a escassez no próximo período de secas. E aí, é muito importante lembrar a todos que o que a gente passa, a situação de escassez do inverno, ela é consequência das ações implementadas ou não no verão anterior. Caso não sejam implementadas ações que procurem aumentar a infiltração da água no solo, a água das chuvas pode não chegar aos lençóis freáticos e aquíferos, que são como rios que correm por baixo da terra e dão origem às nascentes que abastecem a cidade. Se a água for direto para os córregos e rios, sem passar primeiro pelo lençol freático, essa pode não ser propriamente captada pelos reservatórios. Além disso, esses corpos d'água serão poluídos pelos detritos empurrados pela chuva. Assim, é de grande importância que a água consiga se infiltrar no solo. Então é muito importante ter essa clareza de que no período de chuva nós precisamos segurar água para infiltração nas microbacias hidrográficas. Com isso, a água fica retida no solo e vai descendo o manancial devagarzinho. Com isso, a gente consegue manter a vazão das nascentes e dos córregos durante todo o período de seca. Existem várias estratégias que são implementadas pelo ISA Viçosa para segurar a água das chuvas na bacia do São Bartolomeu, como a recuperação da mata nas margens dos rios e córregos, por meio dos sistemas agroflorestais. Isso é, por meio do plantio de uma mistura de plantas nativas da região e de espécies frutíferas e agrícolas, que podem produzir alimentos enquanto colaboram para a conservação do espaço.
Então, a gente consegue, com os sistemas agroflorestais, produzir alimentos de forma saudável e também proporcionar conservação ambiental para a lateral, para as margens dos cursos d'água. Outra ação implementada pelo Luiza Viçosa é inspirada pela técnica de plantio de água e envolve a escavação de uma caixa de contenção que, durante as chuvas, se enche. Dessa forma, a água tem tempo de se infiltrar no solo, ao invés de escorrer direto para os cursos d'água. Um exemplo disso é aqui na lateral das estradas rurais. A gente pode ver uma estrada não pavimentada e a gente vê aqui uma caixa de contenção, que é um reservatório tecnicamente dimensionado justamente para captar as enxurradas nas laterais das estradas. O Luiza Viçosa também possui um programa de extensão rural, que atende a população moradora da Bacia do São Bartolomeu, da Bacia do Turvo Sujo e da Bacia do Rio Piranga como um todo, auxiliando em sua conservação. Caso você queira saber se sua propriedade está nessas bacias, ou apenas saber mais sobre o trabalho do Luiza Viçosa e como eles podem te auxiliar na preservação do local onde você mora, o Instituto está aberto para conversar com você. Então a gente convida também proprietários rurais, a população de forma geral, caso queira conhecer de perto essas ações ambientais que vêm sendo implementadas, será um prazer receber pessoalmente ou entrando em contato também pelas redes sociais, porque nós temos um site, temos uma página no Instagram e um telefone de contato também. Para conhecer mais de perto o trabalho do Luiza Viçosa ou firmar parcerias com o Instituto, entre em contato pelo telefone 31 3874 2007 ou pelo e-mail isaviçosa@isaviçosa.org. Em outubro, o Brasil celebrou os 53 anos do Sistema Plantio Direto, com o reconhecimento técnico internacional das Nações Unidas. Em 1972, o produtor alemão Herbert Bartz adotou um método que conseguia um feito inédito: conciliar a produção agrícola à preservação do solo. Hoje, o sistema plantio direto segue como referência na agricultura sustentável, devido a seus 3 pilares: o pouco revolvimento do solo, a manutenção da cobertura vegetal e a rotação de cultura. Com isso, as culturas cultivadas no sistema de plantio direto, eu tenho a tendência a ter um consumo menor de água e, conforme vocês estão vendo aqui, num sistema com déficit hídrico, eu tenho a cultura sofrendo menos do que se ela estivesse sendo cultivada no plantio convencional, que não armazena água no solo. Neste ano, a Organização da Agricultura e Alimento das Nações Unidas, a FAO, lhe concedeu um reconhecimento técnico na categoria Gestão de Recursos de Terra, Solo e Água para Agricultura Resiliente e Segurança Alimentar. Isso porque, enquanto protege o solo, permite ainda outras vantagens ambientais. Aquele capim seco que vocês viram, que vocês observaram, cobrindo o solo, aquilo é carbono. Então é menos carbono que está no ambiente. E também a infiltração da água é um sistema que permite melhorar a infiltração de água para o lençol, no lençol freático, que essa água vai mais adiante ajudar no abastecimento da população. Em 2023, o sistema de plantio direto ganhou uma data própria de celebração, dia 23 de outubro, em reconhecimento à sua contribuição para uma agricultura mais sustentável. Mas o ganho não é apenas ambiental. Isso porque a preservação do solo também permite maior produtividade nas plantações. Primeiro, eu diminuo o consumo de horas máquina, Por quê? Porque no lugar de arar e gradear, que eu tenho um consumo em torno de 5, 6 horas por hectare, eu vou fazer uma dessecação com herbicida e aí eu tenho um consumo em torno de 20 a 30 minutos por hectare, talvez até menos, dependendo do equipamento. Quando começa a chuva, onde arou e gradeou é como se eu fizesse uma lama, então o produtor continua a semear nessa condição e ele permite, principalmente para ele, a vantagem de não ter erosão, que é preservar o patrimônio do solo dele. Segundo os especialistas, o Brasil é referência na área, mas o sistema ainda enfrenta desafios para uma maior adesão. A gente tem a dificuldade na região que a maioria dos produtores não possui maquinário próprio e ele trabalha com maquinário terceirizado. E muitas vezes as empresas, os prestadores de serviços não têm esse maquinário apropriado. E o nosso produtor fica muito à mercê desses prestadores de serviço que tem como sua maior fonte de renda exatamente o revolvimento do solo, aração e gradagem, que nos cria essa limitação, Na região, as UEPs, Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV, são utilizadas como estratégias para promover o sistema através do exemplo. Nelas, os alunos, pesquisadores e produtores podem ver na prática os ganhos em comparação ao método tradicional.
né? Nós temos treinamento para fazer isso e nós temos o como fazer, né? Então, nós da Emater aqui, sempre junto aqui com a universidade, com a Ipamig, com a Embrapa, nós fazemos sempre unidades e depois dias de campo para mostrar aos produtores, né, essa evolução tecnológica, caminhando então, né, para a conservação. Para os que estudam e trabalham a terra nas UEPs, a data comemorativa é ainda mais especial. O dia escolhido pelo governo federal coincidiu com a data de falecimento do professor Hernani Agnes, um dos principais defensores do sistema na universidade. A coincidência se tornou um marco simbólico e lembrete da importância de carregar o legado de quem cuida da terra. E agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. A quarta-feira segue com previsão de tempo instável, com tempestades severas atuando em todas as regiões de Minas Gerais. Mais uma vez, o destaque vai para a Zona da Mata e adjacências, com previsão de nível 2 de severidade, onde tempestades severas deverão atuar isoladamente, associadas a granizo e rajadas de vento intensas em Viçosa. A quarta será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre a mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Toda a região acompanha a mesma previsão de dia nublado com chuva. Em Ervalha, a mínima prevista é de 20 a máxima de 29 graus. Em Canaã, os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29. Já em Paula Cândido, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 31 graus Celsius. O Jornal Regional vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Olá, tudo bem? O InvestPrev é o plano de previdência complementar do Agros aberto a novas inscrições. E você sabia que qualquer pessoa pode contratar o InvestPrev e começar a investir em um futuro financeiramente mais tranquilo? Para contratar o plano, é preciso ter vínculo com um instituidor, que são entidades e associações que têm um convênio com o Agros, para oferecer plano de previdência aos seus associados. Os instituidores do InvestPrev são a Associação dos Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa, a Associação Atlética Acadêmica Monetária da UFV, o Sicob, UFV-Cred, a Federação dos Contabilistas de Minas Gerais e o Sindicato dos Securitários de Minas Gerais. O InvestPrev também pode ser contratado por cônjuges e filhos da pessoa que é associada a um instituidor. E se você não faz parte de nenhuma dessas associações, é só entrar em contato com o Agros para receber orientações sobre como aderir ao plano. Com o InvestPrev, você sonha, planeja, investe e realiza. Use o tempo a seu favor, comece a investir no seu futuro e conte com o Agros para te ajudar nisso. Acesse o site ou entre em contato por telefone ou WhatsApp e conheça melhor o InvestPrev. Olá, eu sou a Rose, enfermeira e coordenadora do Espaço Mais Saúde do Plamuv. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais do nosso espaço. Nós temos no espaço várias especialidades. Uma delas é o médico de saúde de família, o responsável por acompanhar pacientes de todas as idades e gêneros, do início ao fim da vida. Na prática, a definição abrange crianças, jovens, adultos, idosos e até puérperas que procuram o sistema de saúde com qualquer queixa. A atenção primária são os serviços que atendem toda a população, então não é preciso ter uma doença específica. Em qualquer situação clínica, a pessoa pode nos procurar. A medicina de família e comunidade é como se fosse a porta de entrada para o sistema de saúde. Além dos médicos de família e comunidade, nós contamos também com outras especialidades que atendem no espaço. Fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, educador físico. E aí nós temos a psicóloga infantil e adulta, a nutricionista clínica e esportiva. Venha conhecer o espaço.
Agende sua consulta. O Jornal Regional está de volta. Ontem, durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa, foi anunciado que os ônibus da cidade irão operar de forma gratuita nos 2 dias de Enem. Nos dias 9 e 16 de novembro, os ônibus de Viçosa irão funcionar de forma gratuita. A medida visa facilitar o acesso aos locais de provas que irão acontecer no Enem. A medida funcionará para todos os habitantes de Viçosa, não apenas os estudantes que irão realizar a prova. Hamilton Silva para o Jornal Regional. E chegou a hora de falar de esportes com o nosso repórter Otto Vitarelli. Boa noite, Otto. Fala, Júlia. Fala, galera. Começando mais um bloco de esportes, trazendo as principais informações aqui para o Jornal Regional. E olha, Júlia, ambos jogos de ida da semifinal do Regional de Ubá terminaram em empate e agora as 4 equipes batalham em pé de igualdade para a vaga na final. O grande desfecho do campeonato regional da Liga Atlética Ubaense se aproxima e os resultados das partidas de ida da semifinal deixaram a disputa ainda mais emocionante. No domingo, dia 2 de novembro, o Pontinovense e o Dorense se enfrentaram primeiro, às 10h15 da manhã, no estádio Juca Fonseca de Ponte Nova e empataram com o placar de 1-1. Já às 3 da tarde, foi a vez do Industrial de Ubá receber o Montanhês de Ervalha em casa para a primeira etapa da disputa, que também terminou com um empate num placar de 0-0. As 4 equipes agora disputam pela vaga na final sem nenhum tipo de vantagem. O Dorense disputa pela vaga no jogo de volta em casa, no próximo domingo, dia 9 de novembro. Já o Montanhês também joga em casa neste domingo e o confronto contra o Industrial já tem hora marcada. 10 da manhã, no campo da equipe, o estádio Tânios e Asbeck. A Zona da Mata agora conta com mais um campeonato de levantamento de peso. Saiba mais da primeira Copa Zona da Mata de Levantamento Terra. Neste sábado, dia 8 de novembro, a equipe Viçosa Powerlifting e a empresa Júnior Eficap promovem a primeira edição da Copa Zona da Mata de Levantamento Terra. O exercício é um dos pilares do powerlifting, modalidade esportiva em que os atletas têm 3 tentativas para levantar o máximo de peso. A competição contará com as categorias masculino e feminino, com atletas a partir de 15 anos. Os competidores devem chegar ao local da competição, o pavilhão de ginástica da UFV, às 8 da manhã, para realizar o credenciamento. As medalhas serão para primeiro, segundo e terceiro lugar do feminino e masculino. E para equiparar os competidores de faixas de peso diferentes, será utilizado o sistema de pontuação da IPF, Federação Internacional de Powerlifting. O cronograma completo e dúvidas podem ser retiradas pelo perfil da equipe, @Vicosa Powerlifting, ou pelos telefones dos treinadores da equipe, também disponibilizados na mesma conta. E este mês, um desafio solidário tem como objetivo arrecadar 5 toneladas de alimentos para instituições da região. O desafio solidário acontece entre os dias 8 de novembro a 13 de dezembro de forma remota, ou seja, você pode participar como e onde estiver, mesmo que fora da região de Viçosa. O desafio será realizado em equipes com no mínimo 10 e no máximo 15 pessoas. As equipes deverão arrecadar pelo menos 500 quilos de alimentos não perecíveis. Já a disputa deverá ser contabilizada pelo líder escolhido de cada equipe, através de uma planilha, compilando todas as distâncias corridas pelos participantes, desde que sejam confirmadas por imagens de aplicativos de treinos, contendo data, hora e distância. Para se inscrever e receber melhores informações sobre o evento, o líder da equipe deve enviar uma mensagem para o Instagram @Maile, com 2 L's e Y no final, Sampaio EFI, tudo junto e minúsculo. Participe e ajude muitas famílias de Viçosa e da região a terem um Natal com mais fartura. E atenção ciclistas de Viçosa, foram abertas 50 novas vagas para o Viçosa Bike Fest 2025, que agora chega ao total de 400 participantes. O evento acontece no próximo domingo, dia 9 de novembro, com largada às 8 da manhã, em frente à Prefeitura, no centro. O festival oferece 2 trajetos, um completo, de 45 km, e outro reduzido, de 30 km.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial do evento ou em pontos credenciados até que o limite de vagas seja atingido. A organização lembra que o uso de capacete é obrigatório. E Júlia, vou ficando por aqui. Quinta-feira eu volto com mais informações do esporte. Muito obrigada, Otto. Até quinta. E o Jornal Regional desta terça-feira vai ficando por aqui. Caso você queira reassistir essa edição, basta acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pauta podem ser enviadas para as nossas redes, @JRTVViçosa e @TVViçosa no Instagram. Uma boa noite e nos vemos amanhã.